Você já se perguntou se o lendário Rei Macaco Suyoukon seria capaz de superar os maiores heróis e vilões de diferentes universos? Vamos então conversar sobre as batalhas colocando Suyoukon à prova contra titãs como Thor, Goku, Superman e outros personagens, seres, né? Mas será que o poder do cajado Hyoji Bang e a mortalidade do Monkey King serão suficientes para superar deuses, alienígenas e seres cósmicos? Quais personagens que Suyoukon esmagaria e quais deixariam ele em apuros? Aproveita e já vai comentando aqui embaixo e diga quem você acha que ele sairia vitorioso em cada batalha. Compartilhe com seus amigos. O Suyoukon, ele é mais poderoso do que vocês imaginam. Vence Superman. Superman, ele é um dos heróis mais poderosos do universo DC, capaz de levantar objetos imensamente poderosos, né, pesados, e causar devastações com seus golpes. A sua velocidade podendo então rivalizar com o Flash em algumas ocasiões, sendo imensamente resistente a danos físicos extremos, balas, explosões, radiação e outros tipos de danos também. Embora não seja um mestre em artes marciais, ele é um combatente habilidoso muito bem treinado. A sua vulnerabilidade a kryptonita e ataques mágicos é algo que fica claro no Superman. Suyoukon, o Rei Macaco, possui um vasto arsenal de habilidades e poderes, capaz de levantar montanhas e enfrentar exércitos inteiros de deuses. Velocidade imensa, podendo então percorrer grandes distâncias rapidamente. Várias formas de imortalidade adquiridas através de truques e enganos. Pode transformar em praticamente qualquer coisa. Controle dos elementos, criação de clone e até entre outros tipos de poderes mágicos. O bastão mágico Hyoji Jingu Bang, que pode mudar o tamanho e é quase indestrutível. Alta resistência a danos físicos e também regeneração rápida. O seu estado Nirvana também, se for considerado, né, dá ao Suyoukon o controle sobre a realidade, imunidade a manipulações e a harmonia com o universo. Superman tem uma força imensa, né, e é quase indestrutível, capaz de resistir a ataques físicos poderosos. A sua velocidade, ele é um dos poucos fatores da vantagem a ele para ele poder vencer, né. Ataques à distância também podem causar um dano considerável. E ao Suyoukon, ele é também muito adaptável com suas habilidades e também transformação e magia, claro. A sua capacidade de suportar e superar e se recuperar de danos o torna difícil de derrotar. Seu bastão Hyoji Jingu Bang é uma arma muito poderosa e versátil. Seus poderes mágicos podem contrabalancear muitos ataques do Superman. Por exemplo, um fim do seu próprio pelo é capaz de criar um clone idêntico a ele, tão poderoso quanto a ele. As habilidades do Suyoukon podem se transformar e usar magias que lhe dá vantagem adaptativa muito significativa. Suyoukon, por exemplo, pode explorar a vulnerabilidade do Superman à magia, usando feitiços e ataques mágicos que podem causar danos muito consideráveis. O Nirvana, se o Suyoukon usar ou estiver com seus poderes Nirvana, ele poderia igualar o controle sobre a realidade e manipular os eventos ao seu favor, neutralizando muitas vantagens que o Superman ele tem ou que poderia ter. A capacidade do Suyoukon de suportar e se recuperar de danos, combinada com a sua imortalidade, tornaria difícil para o Superman derrotá-lo permanentemente. Sem os poderes de Nirvana, a batalha seria muito equilibrada, com ambos apresentando habilidades únicas que poderiam levar a um impasse prolongado. A vitória poderia depender de fatores situacionais e estratégicos. Com os poderes de Nirvana, Suyoukon ele teria vantagem adicional que poderia então inclinar ele para a vitória, dado então ao seu controle potencial sobre a realidade e imunidade a manipulações, mas considerando seu estado Nirvana, daria a vitória para o Suyoukon. Perde Tatmatch Diablo. Tatmatch é um personagem do universo Diablo, né, que vem lá do jogo RPG da Blizzard. Quem é Tatmatch? Tatmatch é uma entidade primordial do lore de Diablo, né, e ele é uma representação do mal absoluto e é contraparte do próprio Anu, a entidade do bem absoluto. Juntos eles formaram o universo do jogo. Tatmatch, ele é uma das duas primeiras entidades do universo Diablo, nascido do mesmo ser que Anu. Ele possui 7 cabeças, cada uma representando um aspecto do mal e gerando os 7 grandes males, ou os Primus Evils, Lasers Evils do universo de Diablo. Tatmatch possui um poder imenso, representando a força total do mal do universo de Diablo em si. Quando Tatmatch e Anu lutaram até a morte, os restos do Tatmatch formaram o Bowling Hells, e as 7 cabeças se tornaram os Primus Evils, Lasers Evils também. Tatmatch é uma entidade primordial com poder vasto e também incompreensível. Representa todas as formas do mal, com poderes associados à destruição, corrupção, manipulação. Cada cabeça possui
possui seus próprios poderes, capaz de conjurar males imensos e influenciar o cosmos. Como uma entidade primordial, Tiamat ele é extremamente difícil de ser destruído, representando um mal absoluto. Tiamat, como uma entidade primordial também com poder cósmico vasto, possui uma força que é difícil de se igualar. Mesmo com a imortalidade e também resistente ao Suryokon, Tiamat ele representa um mal absoluto que é quase impossível de destruir, cara. A capacidade também do Tiamat de manipular e também conjurar formas do mal em um nível cósmico supera a magia e as transformações do Suryokon em determinadas ocasiões. A sua cabeça, Tiamat, pode atacar simultaneamente também com diferentes poderes, criando então uma vantagem de ataque múltiplos que o Suryokon poderia ter dificuldade para poder contrabalancear. Se o Suryokon estivesse com os poderes de Nirvana, ele se tornaria significativamente mais poderoso, mas ainda assim o poder primordial e também a indestrutibilidade do Tiamat provavelmente dariam ao Tiamat uma certa vantagem. Apesar de incríveis habilidades e também resistente ao Suryokon, Tiamat, com uma entidade primordial e poder cósmico, provavelmente seria o vencedor dessa batalha. Vence Thanos. Thanos, um dos vilões mais poderosos do universo da Marvel em si, possui uma ampla gama de habilidades e poderes, imensa força física, capaz de enfrentar heróis mais poderosos, resistente a quase todo tipo de dano físico, incluindo então ataques cósmicos também. Estratégico e tático, com profundo conhecimento da ciência, magia e tecnologia, capaz de manipular a energia cósmica de vários efeitos, como ataque de energia também. Thanos, muitas vezes, ele é visto usando então a manopla do infinito com a joia do infinito, que lhe dá o controle absoluto sobre espaço, tempo, mente, alma, poder e realidade. Com a manopla do infinito, o Thanos ele até teria controle sobre todos os aspectos da realidade. A manipulação da energia cósmica do Thanos e a sua durabilidade também são extremamente vantajosas, que lhe dão uma certa vantagem no combate direto, né? Além de ser muito estrategista, gênio, né? Ele poderia planejar e também executar uma abordagem que neutralizasse muitas habilidades do Suryokon. Se o Suryokon estivesse com os poderes também de Nirvana, né? Ele se tornaria muito mais poderoso do que o Thanos, mesmo com as joias do infinito. Perde Iluvatar, Senhor dos Anéis. Iluvatar, Senhor dos Anéis, é a entidade, né, para falar a verdade, suprema do universo de Senhor dos Anéis. Criado por J.R.R. Tolkien, ele é o criador de todos os seres do universo em si. Ele criou Ea, universo que inclui Arda, a Terra, e todos os seres dentro dele, incluindo os Ainurs, Vala e Maiar. Ele possui poder absoluto sobre toda a criação. Nada acontece sem a sua vontade. Sabe tudo o que acontece no universo e o futuro de todas as coisas. Está presente em toda a criação e pode intervir em qualquer momento. A sua vontade é lei no universo. Ele pode alterar a realidade e criar e destruir à vontade. Iluvatar possui poder absoluto infinito sobre toda a criação, incluindo a capacidade de alterar a realidade e desfazer qualquer ação do Suryokon. Iluvatar sabe tudo que está presente em todos os lugares, tornando impossível para o Suryokon compreendê-lo ou surpreendê-lo ou evitá-lo também. Iluvatar ele é eternamente imortal e inevitável, enquanto as formas de imortalidade do Suryokon são limitadas em comparação, claro, com seu estado base. Mesmo com os poderes do Nirvana, Suryokon ainda não alcançaria o nível de onipotência, digamos assim, entre aspas, né, do próprio Iluvatar. O controle absoluto do próprio Iluvatar sobre a realidade supera qualquer manipulação da realidade que o Suryokon possa ter. Iluvatar, em uma escala de poder muito além do Suryokon, ele poderia também alcançar. Ele é essencialmente uma representação do poder divino absoluto dentro do seu próprio universo. Iluvatar, como uma entidade suprema do universo do Senhor dos Anéis, teria a vantagem decisiva em qualquer confronto, tornando então ele sim vencedor indiscutível. Vence Devil May Cry Dante. Dante possui uma força e velocidade capaz de superar a maioria dos inimigos, né? Ele é capaz de levantar objetos pesados com facilidade e se mover rapidamente, mais rápido que a luz. Dante possui sangue demoníaco, o que lhe concede então habilidades regenerativas e também resistência a danos. Ele também pode acessar poderes demoníacos também, como a capacidade de transformar-se em um demônio e usar então armas demoníacas também. Ele possui um vasto arsenal de armas, incluindo então espadas, pistolas, metralhadores e até mesmo foguetes. Ele é mestre em usar todo tipo de armas possíveis e combinar elas de forma eficaz em combate. Bastante experiente, que já lutou contra diversos demônios poderosos, incluindo então Mundus e Virgil. A batalha entre Suryokon e Dante seria um confronto épico entre os dois guerreiros poderosos e também experientes, ambos possibilidades e vantagens únicas que tornam ele oponentes formidáveis. A imortalidade do Suryokon vai conceder a vantagem para ele
muito significativa em relação ao Dante. Sun Wukong ele pode se recuperar de erros e continuar lutando, enquanto Dante precisa ter mais cuidado para evitar morte. Sun Wukong possui um conjunto mais amplo e versátil de habilidades mais que o Dante. Ele pode transformar-se em diversas formas, controlar os elementos, criar ilusões e usar o seu cajado mágico Chuji Bang para atacar e defender também. Dante, por outro lado, possui principalmente habilidades demoníacas como força sobre-humana, regeneração, a capacidade de se transformar em um demônio também. E Wukong também possui séculos de experiência em combate, enquanto Dante, apesar de ser muito experiente, ele é relativamente jovem. Essa experiência adicional pode dar ao Sun Wukong uma vantagem em termos de estratégia e conhecimento em combate. Embora o Sun Wukong ele tenha uma ligeira vantagem sobre Dante em termos de habilidade e experiência, a batalha ainda assim seria interessante. A influência dos poderes do Nirvana que o Sun Wukong tem na batalha contra o Dante iria causar diversos fatores. Nirvana no budismo ele representa o estado de completa iluminação e liberação do próprio sofrimento. Alcançar o Nirvana significa transcender o ciclo de regeneração e alcançar a paz interior absoluta. No contexto da batalha, se o Sun Wukong estivesse no estado de Nirvana, isso significaria que ele teria transcendido o desejo, raiva e ilusão, os principais motores do conflito. Em estado de Nirvana, Sun Wukong estaria desapegado ao resultado da batalha e à própria vida, lutando sem necessidade de vencer ou sobreviver. Isso tornaria um oponente imprevisível e também perigoso, pois ele não agiria por instinto e também de autopreservação. Nirvana concede a sabedoria infinita, permitindo que o Sun Wukong compreenda completamente a natureza, a realidade e a si mesmo. Essa compreensão poderia dar a ele insights estratégicos durante a batalha, permitindo então que ele possa explorar a fraqueza do Dante e também utilizar os seus próprios poderes de forma mais eficaz. Apesar do Dante ser forte, Sun Wukong teria uma grande parte das vantagens ao seu lado. Perde The Presence. Embora Sun Wukong seja um guerreiro formidável, habilidades extraordinárias, a diferença de poder entre ele e The Presence é abissal, cara. The Presence ele representa o ápice em si da força e poder, enquanto Sun Wukong, apesar de ter suas proezas, ainda está limitado pelas leis da física e da realidade naquele contexto. The Presence ele possui um poder limitado, enquanto Sun Wukong, apesar da sua força colossal, possui um certo limite ali. A presença possui um conhecimento infinito, enquanto Sun Wukong, apesar da sua inteligência, também possui um conhecimento ilimitado em comparação. The Presence, a batalha entre Sun Wukong e The Presence demonstra a diferença entre o ser mortal, entre aspas, mesmo poderoso, e uma entidade suprema. The Presence representa a força absoluta e transcendência do universo material. Enquanto Sun Wukong, apesar de ter um destaque ali, e habilidade impressionante, ainda assim está limitado pelas leis da realidade de alto grau. Mesmo a presença dos poderes do Nirvana do Sun Wukong, o Nirvana no budismo representa o estado e também de completa eliminação e liberação do sofrimento, transcendendo então o ciclo da reencarnação e alcançando a paz interior absoluta. As motivações do The Presence na batalha também influenciariam o resultado. Se o The Presence estivesse lutando por algo que considerasse verdadeiramente importante, como então proteger o universo, o multiverso e a criação, ou alcançar um objetivo mais cósmico, ele poderia ser menos suscetível à compaixão ou aos poderes do Nirvana que lhe oferece que dá ao Sun Wukong. A presença dos poderes do Nirvana tornaria a batalha entre Sun Wukong e a presença ainda mais complexa e incerta. A vitória dependeria não apenas da força e habilidade também, mas também a capacidade de compreender e superar seus próprios desejos e ilusões. A batalha se tornaria uma metáfora, basicamente, para a luta interna de um homem contra a ignorância, o apego e a violência, com o Nirvana representando a possibilidade da paz interior e a libertação. É importante ressaltar que mesmo os poderes do Nirvana, Sun Wukong ainda assim teria grande dificuldade de derrotar a presença. A onipotência e a onisciência da presença o torna um oponente muito poderoso. Sun Wukong ele precisaria de uma combinação de força, sabedoria e compaixão para ter algum tipo de chance de vitória ali. E mesmo assim, a presença teria todas as condições de vencer. Vence Thor. Sem os poderes de Nirvana, vamos começar aqui, tá? Apesar da sua força e habilidade, Sun Wukong enfrentaria um grande desafio contra o Thor. A força bruta do Monkey King pode ser superada pelo poder divino do Thor. Em sua imortalidade, não o torna invulnerável ao ataque do Deus Trovão. Thor, por outro lado, possui uma vantagem muito significativa em termos de poder divino e também força bruta. Mjolnir, em suas mãos, é uma arma muito poderosa que pode causar danos devastadores, sim, no próprio Sun Wukong. Já com os poderes de Nirvana, tornaria então uma batalha ainda mais difícil para o Thor. A sabedoria infinita e a compaixão absoluta do Sun Wukong podem dar pontos estratégicos e a capacidade também de compreender a própria verdadeira natureza da realidade, como derrotar o Thor em cada ponto específico. Thor, apesar de ter um poder ali divino, ele pode ser afetado pela compaixão e a sabedoria do próprio Sun Wukong, ou numa maneira mais simples de dizer, pela transcendência de poderes estando a afirmar em várias camadas acima do Thor. Essa batalha
poderia se tornar um ciclo interminável com Sun Wukong incapaz de matar o Thor por causa então de todo o poder envolvido e Thor incapaz de derrotar Sun Wukong por causa então da imortalidade e do poder do Sun Wukong. Para o Thor vencer essa batalha dependeria de muitos fatores em um contexto muito específico e claro também utilizar todo o seu poder divino. Ele pode ter uma chance de vencer, mas isso seria uma chance entre 100 possibilidades. No geral, Sun Wukong sim venceria. Perde Nyarlathotep, o caos rastejante do universo Lovecraft, um deus Lovecraftiano, deus antigo de poder insano também inimagináveis. A força de Sun Wukong não pode se comparar ao poder cósmico do Nyarlathotep. A sua mente racional não compreende ou não conseguiria compreender a insanidade de um deus antigo. Nyarlathotep, por outro lado, possui uma vantagem abissal em termos de poder, insanidade e conhecimento. A sua mente cósmica o torna invulnerável a ataques do Sun Wukong e sua capacidade de manipular a realidade o torna um oponente imprevisível e também devastador. Mesmo com os poderes do Nirvana, a batalha ainda estaria longe do Wukong vencer, a não ser que o Nyarlathotep pudesse ser afetado pela influência que o estado Nirvana traz ao Sun Wukong. Wukong, mesmo com o Nirvana, pode não ter força necessária para derrotar o Nyarlathotep, enquanto a insanidade e o poder também do cósmico do deus antigo podem ser incompreensíveis à mente iluminada do Sun Wukong. Essa batalha seria algo muito metafórico ou filosófico de quem poderia vencer, do que realmente chegarmos a uma conclusão 100% de quem venceria. Mas se eu fosse para apostar quem venceria, Nyarlathotep teria uma grande chance de vencer, principalmente a compreensão insana que o Wukong não teria sobre o deus Lovecraftiano. Vence Dr. Manhattan. Dr. Manhattan ele pode reorganizar a matéria à vontade, desintegrando e reformando objetos e seres vivos. Ele experimenta o tempo de maneira não linear, sendo capaz de ver o passado, presente e futuro simultaneamente. Ele pode se teletransportar instantaneamente para qualquer lugar do universo. Manhattan ele não envelhece, não pode ser morto por meios convencionais. Ele pode se tornar intangível, permitindo que ataques físicos de energia também passem por ele. Ele possui a capacidade de criar vida e modificar a estrutura genética de seres vivos, podendo manipular energia em níveis cósmicos, como criar e destruir planetas. Manhattan ele pode desintegrar Wukong ou seu bastão, eliminando então sua forma física instantaneamente. A sua percepção do tempo lhe permite prever os movimentos e estratégias do próprio Sun Wukong também. Outro fator é que o Manhattan ele pode evitar ataques físicos e mágicos do Sun Wukong, se tornando intangível ou se teletransportando para fora do alcance. Uma das razões que o Manhattan ele teria uma boa chance de vencer é a capacidade de Manhattan desintegrar e também reformar a matéria, que daria a ele uma vantagem muito decisiva, mesmo que o Sun Wukong seja imortal. A sua forma física ainda assim pode ser desintegrada. A habilidade do Manhattan por ver o futuro permitiria ele que pudesse antecipar e também neutralizar as estratégias do Sun Wukong, mesmo que ele pudesse executar elas. Manhattan ele pode evitar todos os ataques físicos do Wukong simplesmente se teletransportando ou se tornando intangível. Isso tornaria o Wukong incapaz de acertar os golpes mais significativos. As habilidades do Manhattan também vão além da compreensão e também incluem a manipulação de energias em níveis cósmicos. Com a inclusão dos poderes do Nirvana pelo Sun Wukong, isso mudaria muito significativamente a dinâmica do próprio confronto entre ele e o Manhattan. Com os poderes elevados sobre a realidade, Wukong poderia potencialmente manipular matéria e energia de forma muito similar ao Manhattan. Sem seu estado mental iluminado, tornaria então imune a manipulações temporais e mentais, reduzindo a vantagem e também a onisciência do próprio Manhattan. A capacidade de harmonizar-se com o universo poderia dar ao Sun Wukong uma resistência adicional a ataques cósmicos e energias cósmicas também. Estando em estado de Nirvana, Wukong pode transcender as suas limitações físicas, se tornando um ser divino. Com os poderes de Nirvana também, a batalha entre Wukong e Manhattan se tornaria uma disputa muito equilibrada, quiçá Sun Wukong poderia sim vencer. Os poderes do Wukong eliminariam muito das vantagens do Manhattan. Com os poderes do Nirvana, Wukong não apenas se torna mais poderoso, mas também adquire habilidades que poderiam potencialmente contrabalancear as do próprio Manhattan. A batalha seria muito mais equilibrada e poderia se resumir a quem consegue melhor utilizar as habilidades em um determinado momento. Portanto, os poderes do Nirvana é possível sim que o Wukong tenha uma chance real de vencer ou pelo menos de empatar com o Manhattan. A batalha se tornaria menos previsível e mais dependente da circunstância específica e da própria criatividade da utilização de suas respectivas habilidades. Perde Ravenna Crueldade. Ravenna Crueldade, ou só Ravenna para os mais íntimos, é absolutamente poderosa. A Ravenna, sua forma crueldade, possui habilidade de manipulação da realidade e energia negra de alto nível elevado. A sua telepatia e empatia permite dela manipular emoções e pensamentos do próprio Wukong. Os poderes demoníacos da Ravenna, na forma crueldade, por exemplo, são devastadores e podem causar destruição em larga escala. Por exemplo, a esfera dos deuses. As habilidades da Ravenna, na
forma da crueldade, de manipular também a realidade, usar magia negra em um nível extremamente elevado, lhe dá também vantagem muito significativa. Mesmo com a imortalidade e também a resistência do Soyokon, a manipulação direta da realidade pode neutralizar muitas das habilidades do próprio Yokon. O poder destrutivo da própria Ravenna também na forma crueldade é vasto e pode causar danos que mesmo o Yokon teria dificuldade sim de se recuperar. Outro ponto é a capacidade do próprio Ravenna de manipular as emoções e pensamentos do Soyokon para poder destabilizá-lo, especialmente se ela explorar as fraquezas emocionais. Ravenna possui uma gama de feitiços e habilidades também mágicos que pode conter ou neutralizar as transformações e clones do Yokon. Se o Soyokon estivesse com os poderes do Nirvana, a batalha se tornaria sim muito mais equilibrada, mas ainda assim a manipulação da realidade e o poder destrutivo da Ravenna a torna uma provável vencedora de uma possível vitória, dando então a ela assim uma leve vantagem. Mas vocês concordam com essa lista? Quem vocês acham que venceria o Soyokon e quem o Soyokon venceria? Comenta, se inscreve no canal para receber mais vídeos, deixa o like, isso ajuda demais no nosso trabalho. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.